Eu me diverti bastante. Agora estou pronto para ser seu marido de novo. Essa foi a mensagem que meu marido enviou depois de desaparecer por um ano inteiro. Eu não respondi. No dia seguinte ele apareceu na porta da minha casa, mas no momento em que viu quem abriu, ficou mortalmente pálido. Meu nome é Helena Vargas, e se você me perguntasse há 15 anos que tipo de homem Diego Vargas era, eu diria que ele era o tipo de marido que toda mulher sonha encontrar. Confiante, ambicioso, charmoso. O tipo de homem que entrava numa sala cheia de estranhos e, antes da sobremesa, saía com 3 novos amigos e uma oportunidade de negócios. Pelo menos foi o que eu acreditei por muito tempo. A verdade era bem mais feia. Eu simplesmente não estava pronta para enxergá-la. Eu moro em Curitiba, Paraná. É o tipo de lugar onde os vizinhos ainda acenam quando passam de carro na frente da sua casa, e as pessoas percebem quando alguém não recolhe as latas de lixo por 3 dias. Diego e eu éramos casados havia 12 anos. Não éramos ricos, não éramos pobres. Tínhamos uma vida confortável. Uma casa modesta de 4 quartos, um Golden Retriever, chamado Thor, churrascos de fim de semana com amigos, férias ocasionais quando o dinheiro permitia. De fora, parecíamos uma família brasileira sólida. Dentro do casamento, as rachaduras já se espalhavam anos antes de eu notar. Diego sempre precisou de atenção, precisava de admiração, precisava se sentir importante. No começo parecia inofensivo, depois ficou exaustivo. Toda conversa voltava para ele, toda discordância virava culpa minha. Todo sacrifício que eu fazia era tratado como algo que ele merecia em vez de ser apreciado. Mesmo assim eu fiquei. Muitas mulheres da minha geração entendem exatamente do que estou falando. Você fica dizendo a si mesma que casamento dá trabalho. Convence a si mesma de que fases ruins são normais. Foca nas boas lembranças e ignora os sinais de alerta. Foi exatamente o que eu fiz. Até que uma manhã tudo mudou. Eu estava na cozinha fazendo café quando Diego entrou carregando uma mochila grande. No começo pensei que ele estava saindo para mais uma viagem de trabalho. Ele trabalhava como consultor em construção civil e viajava bastante. Então notei algo estranho. O armário dele estava quase vazio. As gavetas da cômoda abertas. Metade das roupas havia sumido. Eu o encarei. O que você está fazendo? Diego não parecia culpado, nem nervoso. Parecia irritado, como se eu estivesse fazendo uma pergunta inconveniente. Preciso de um tempo. Eu ri, não porque era engraçado, porque era ridículo. Tempo. Ele suspirou dramaticamente. Você não entenderia. Essas 4 palavras ainda me deixam com raiva quando lembro. Você não entenderia. Como se eu fosse simples demais para compreender por que meu marido estava arrumando as coisas. Então ele finalmente disse: tem coisas que preciso resolver. Que coisas? Minha vida. Eu o encarei. Nosso casamento é a sua vida. Ele balançou a cabeça. Não, Helena. Esse é exatamente o problema. Algumas horas depois ele foi embora. Assim, sem mais nem menos. Sem terapia, sem conversa séria, sem esforço para consertar nada. Foi embora. 3 semanas depois descobri a verdade. Uma amiga em comum contou sem querer. Diego não tinha saído para se encontrar. Diego tinha saído com a mulher de 30 anos que conhecera no trabalho. Uma mulher chamada Vanessa. Aparentemente todo mundo sabia, menos eu. Essa constatação doeu quase tanto quanto a traição em si. As pessoas tinham visto os sinais. As pessoas tinham falado. As pessoas suspeitavam. E eu fui a última a descobrir. Os meses seguintes foram brutais. Diego mal se comunicava. Quando o fazia, era geralmente sobre assuntos práticos, parcelas do financiamento, documentos de seguro, declarações de imposto, nunca pedidos de desculpas, nunca responsabilidade, nunca arrependimento. Aprendi rapidamente que muitas contas haviam se tornado silenciosamente minha responsabilidade. O financiamento da casa, as contas de luz, manutenção, despesas com o veterinário, tudo. As contribuições financeiras de Diego ficaram esporádicas, depois pararam completamente. Peguei turnos extras no escritório de faturamento médico, onde trabalhava havia anos. Cortei gastos desnecessários, cancelei assinaturas, vendi joias, adiei concertos. Sobrevivi. De alguma forma, a parte mais difícil não foi o dinheiro. Foi a humilhação, a solidão, o silêncio.
Toda noite eu sentava numa casa que de repente parecia grande demais. Todo feriado tinha uma cadeira vazia. Toda reunião de família trazia perguntas constrangedoras. As pessoas têm boa intenção, mas a curiosidade delas pode parecer sal jogado numa ferida. Uma noite minha irmã Bianca veio me visitar depois do trabalho. Sentamos na varanda dos fundos vendo Thor perseguir esquilos. Sabe o que é engraçado? Eu disse. Nada nessa situação é engraçado. Eu sorri triste. Exatamente. Bianca me estudou com cuidado. Você sente falta dele? Eu pensei. Pensei de verdade. Então balancei a cabeça. Não. Ela pareceu surpresa. Sinto falta de quem eu achava que ele era. Essa resposta me surpreendeu também, porque era verdade. O homem de quem eu sentia falta não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Os meses passaram. A vida lentamente se tornou administrável. Não fácil, administrável. Criei rotinas, trabalho, casa, amigos, família, longas caminhadas com Thor. Parei de checar o celular a cada poucos minutos. Parei de me perguntar se Diego ligaria. Parei de imaginar ele voltando. Então, cerca de 9 meses depois que ele saiu, algo aconteceu que mudou o rumo de tudo. Eu estava limpando caixas velhas no porão. A maioria continha papéis esquecidos, declarações de imposto, formulários de seguro, recibos de reforma, o tipo de documento que as pessoas guardam por medo de jogar fora. Dentro de uma caixa empoeirada, encontrei várias pastas com o nome de uma empresa que eu não via havia anos. Lombardi e Vargas Desenvolvimento Imobiliário. A antiga sociedade de Diego, a sociedade que havia explodido quase 8 anos antes. A sociedade que Diego sempre disse ter sido destruída por um homem desonesto, André Lombardi. Eu lembrava da história claramente. Diego tinha contado dezenas de vezes. André supostamente tinha desviado dinheiro, traído a empresa, destruído o futuro de todos. Diego sempre se pintava como a vítima, o sobrevivente, o sócio honesto que ficou limpando a bagunça. Na época, eu acreditei em cada palavra. Por que não acreditaria? Ele era meu marido. Abri uma pasta, depois outra, e em menos de 30 minutos senti a primeira rachadura na história que eu aceitara por quase uma década, porque os números não batiam nem de longe. Sentei no chão do porão por quase 3 horas aquela noite. O café que eu tinha levado para baixo esfriou ao meu lado, e Thor acabou indo embora depois de decidir que eu não ia me mexer tão cedo. Quanto mais eu mergulhava naqueles arquivos antigos, mais desconfortável ficava. No começo assumi que estava perdendo algum detalhe. Diego sempre cuidara das finanças, não só no casamento, mas também nos negócios. Ele falava a linguagem de contratos, faturas e projeções de fluxo de caixa muito mais fluentemente do que eu jamais conseguiria. Mas números têm um jeito engraçado de contar a verdade quando as pessoas não contam, e esses números não estavam contando a história que Diego repetira por anos, estavam contando uma completamente diferente. Encontrei registros de transações, acordos com fornecedores, extratos bancários, e-mails internos. A maioria não significava muito sozinha. Juntas, porém, formavam um quadro preocupante. Um e-mail chamou minha atenção imediatamente. Tinha sido enviado por André Lombardi. O assunto dizia: Diego, precisamos discutir essas transferências. Abri o anexo impresso. O tom de André era profissional, preocupado, cauteloso. Ele não estava acusando ninguém. Estava fazendo perguntas sobre dinheiro sendo movido entre contas sem aprovação do conselho, perguntas sobre pagamentos a subcontratados, perguntas sobre documentação faltando, perguntas que Diego aparentemente nunca respondera. Li o e-mail 2 vezes, depois 3. Meu estômago se apertou. Esse não era o e-mail de um homem culpado tentando encobrir rastros. Parecia alguém tentando entender por que fundos da empresa estavam desaparecendo. Continuei lendo. Quanto mais avançava, pior ficava. À meia-noite, eu não estava mais me perguntando se Diego tinha mentido. Estava me perguntando o quanto ele tinha mentido. Na manhã seguinte, liguei avisando que estava doente no trabalho. Passei o dia revisando tudo de novo, agora com um caderno. Datas, valores, nomes, padrões. As evidências não estavam completas, mas eram suficientes para me abalar. À noite, finalmente fiz algo que resistira o dia todo. Pesquisei André Lombardi na internet. O nome dele apareceu imediatamente.
Aparentemente ele ainda morava em Curitiba. Aparentemente ainda trabalhava com gestão de construção. Aparentemente havia reconstruído a vida. Fiquei olhando o perfil profissional dele por vários minutos. Depois fechei o laptop. Número. Eu não ia fazer isso. O que eu ia dizer? Olá, lembra de mim? Sou a mulher que acreditou em todas as mentiras que meu marido contou sobre você por 8 anos. Quer tomar um café? A ideia toda parecia ridícula, então ignorei por quase 2 semanas. Depois a curiosidade virou culpa, e a culpa virou algo mais forte, responsabilidade. Porque se Diego tinha mentido sobre André, então eu sem querer ajudar a espalhar aquelas mentiras. Eu defendera Diego inúmeras vezes. Repetira a versão dele para amigos, família, vizinhos, pessoas na igreja, pessoas que confiavam na minha opinião. Eu não podia mudar o passado, mas podia parar de fingir que a ignorância era desculpa. Finalmente, num sábado de manhã, enviei uma mensagem curta, simples, respeitosa. Me apresentei. Reconheci o histórico. Pedi desculpas por contatá-lo de surpresa. Depois perguntei se ele estaria disposto a tomar um café. Eu esperava nenhuma resposta. Em vez disso, uma chegou 3 dias depois. Honestamente, Helena, estou surpreso em ouvir de você, mas estou disposto a escutar. Meu coração disparou. O encontro foi marcado para a sexta-feira seguinte. A semana inteira pareceu estranhamente tensa. Não porque eu tivesse medo, mas porque eu não sabia que verdade estava prestes a descobrir. O café ficava perto do centro de Curitiba, um lugar tranquilo com paredes de tijolo, obras de arte locais e o cheiro de grãos torrados no ar. Cheguei cedo. André chegou exatamente no horário. A primeira coisa que me surpreendeu foi como ele parecia comum, não intimidante, não amargo, não bravo, só normal. Diego passara anos descrevendo-o como manipulador e implacável. O homem caminhando até minha mesa parecia mais um professor de ciências do ensino médio do que um gênio do crime. Ele sorriu educadamente. Helena, André. Apertamos as mãos e sentamos. Por vários segundos nenhum de nós falou. Finalmente André quebrou o silêncio. Vou ser honesto, quando vi sua mensagem, quase deletei. Eu não teria culpado você. Ele assentiu. Então por que você me procurou? Respirei fundo. Porque não fazia sentido fingir. Acho que Diego mentiu. André me observou em silêncio. Não chocado, não triunfante, só cansado, como se carregasse aquela frase por anos. Entendo. Encontrei documentos. A expressão dele não mudou. Que tipo de documentos? Expliquei tudo. As pastas, os e-mails, os registros financeiros, as inconsistências. André escutou sem interromper. Quando terminei, ele se recostou ligeiramente. Depois olhou pela janela. Por um longo momento não disse nada. Quando finalmente falou, a voz estava calma. Passei 5 anos desejando que alguém me perguntasse o que realmente aconteceu. Aquela frase me atingiu mais forte do que eu esperava. 5 anos. 5 anos sendo rotulado como vilão. 5 anos de pessoas acreditando na versão do Diego. 5 anos carregando uma reputação que ele não merecia. André acabou contando seu lado da história. E quanto mais ele falava, mais as peças se encaixavam. Diego realmente movera dinheiro. Diego realmente ocultara transações. Diego realmente manipulou registros. Quando André levantou preocupações, Diego virou a situação contra ele. Quando André percebeu o que estava acontecendo, o dano já estava feito. Batalhas judiciais vieram em seguida. Acordos, perdas financeiras, humilhação profissional. André nunca foi preso, mas sua carreira sofreu tremendamente. O que impediu você de lutar mais? Perguntei. Ele deu uma risada curta. Dinheiro. Assenti. Aquela resposta fazia todo o sentido. A maioria das pessoas imagina justiça como uma questão de verdade. Na realidade, justiça costuma custar dinheiro. Muito dinheiro. E André tinha ficado sem. Conversamos por quase 3 horas. Nenhuma vez ele insultou Diego. Nenhuma vez buscou simpatia. Nenhuma vez me pediu para escolher lados. Quando finalmente nos levantamos para sair, senti algo inesperado. Vergonha. Porque eu passara anos acreditando na pessoa errada. Do lado de fora do café, eu o parei. André? Ele se virou. Desculpe. As palavras soaram inadequadas, pateticamente inadequadas, mas eram tudo o que eu tinha. Para minha surpresa, ele sorriu gentilmente. Você não foi quem fez isso, Helena. Não, mas eu ajudei a acreditar. André considerou aquilo.
Depois disse algo que eu lembraria por anos. Às vezes confiança não é um defeito de caráter. Às vezes é simplesmente colocada no lugar errado. Eu o observei se afastar. E pela primeira vez em mais de um ano senti algo além de raiva. Perspectiva. Nos meses seguintes, André e eu ocasionalmente mantivemos contato. Nada dramático, nada romântico, pelo menos no começo. Principalmente conversas, cafés, ligações, atualizações, o tipo de amizade que se desenvolve quando duas pessoas percebem que foram feridas pela mesma pessoa de maneiras diferentes. Enquanto isso, Diego permanecia ausente. Suas mensagens continuavam infrequentes, egocêntricas, previsíveis. Quanto mais tempo ele ficava longe, mais claramente eu o via. E quanto mais claramente eu o via, menos sentia falta dele. O que eu não percebi na época foi que aquelas conversas tranquilas com André estavam prestes a revelar algo ainda maior, algo que eventualmente faria o mundo cuidadosamente construído de Diego desabar. Se alguém tivesse me dito nos dias mais sombrios do meu casamento que eu encontraria paz sentada diante de André Lombardi, eu teria rido na cara da pessoa. Não porque eu desgostasse dele, mas porque eu mal o conhecia. Para mim, André sempre existira como um personagem na história de Diego, o vilão, o traidor, o homem responsável por destruir um negócio promissor. Aquela versão de André vivera na minha cabeça por quase uma década. O André real se revelou alguém completamente diferente. Nos vários meses seguintes, nossa amizade cresceu naturalmente. Não houve declarações dramáticas, nem flertes constrangedores, nem momentos de filme. Só dois adultos tentando reconstruir partes da vida que outra pessoa havia quebrado. A maioria das nossas conversas não tinha nada a ver com Diego. Falávamos de trabalho, família, livros, política, as estranhas realidades de envelhecer, as dores que apareciam do nada depois dos 40, a frustração de esquecer por que você entrou num cômodo, os prazeres simples que se tornam mais significativos com a idade. Uma noite nos encontramos para jantar num pequeno restaurante italiano no centro. Nada chique, o tipo de lugar onde os clientes regulares sabiam o nome dos funcionários. No meio da refeição, André olhou para uma família sentada perto. Avós, pais, crianças. 3 gerações compartilhando pizza e rindo juntas. Uma expressão pensativa cruzou o rosto dele. Você já pensou em como a vida acaba diferente do que planejamos? Eu sorri, todo dia. Ele riu baixinho. Quando eu tinha 30 anos, achava que teria esposa, filhos, uma empresa de sucesso e provavelmente um barco que não poderia pagar. O que aconteceu com o barco? Felizmente fiquei mais esperto. Eu ri, depois a expressão dele suavizou. Mas honestamente achava que já teria uma família agora. Algo na voz dele ficou comigo muito tempo depois que o jantar terminou. Não tristeza, não amargura, só honestidade. O tipo de honestidade que não busca simpatia, só compreensão. Nessa altura, eu já começara a notar coisas em André que Diego nunca possuíra. Consistência, integridade, paciência. Se André dizia que ligaria, ligava. Se prometia algo, cumpria. Se cometia um erro, admitia. Qualidades simples, mas de alguma forma raras, especialmente depois de anos casada com Diego. Enquanto isso, a verdade sobre Diego continuava surgindo pedaço por pedaço. Quanto mais documentos eu revisava, mais claro o quadro ficava. O que inicialmente parecia irregularidades financeiras isoladas agora parecia parte de um padrão muito maior. Diego não tinha simplesmente traído um sócio. Ele construíra uma vida inteira sobre manipulação. Havia contas escondidas, rendas não declaradas, transferências questionáveis, bens que ele ocultara em diversos processos legais. Algumas descobertas chocaram até André. Uma tarde, ele sentou à minha mesa de jantar revisando registros que eu havia descoberto recentemente. Thor dormia perto, levantando a cabeça de vez em quando alguém abria um pacote de petisco. André esfregou a testa. Isso é pior do que eu pensava. Quanto pior? Ele me olhou com cuidado. Muito. Aquela resposta fez meu estômago afundar. Ele ainda pode ser responsabilizado? André assentiu devagar. Potencialmente. A sala ficou em silêncio. Nenhum de nós comemorou. Nenhum de nós sorriu. Porque apesar de tudo que Diego fizera, aquilo não era entretenimento. Eram consequências reais, vidas reais, danos reais. Depois que André saiu aquela noite, fiquei sozinha por muito tempo. O sol se punha além da cerca do quintal.
O céu brilhava laranja e roxo. Thor descansou a cabeça no meu joelho, e eu me peguei pensando em responsabilidade. Por anos, eu quisera que Diego sofresse. Não fisicamente, não violentamente. Eu simplesmente quisera que ele entendesse, que sentisse nem que fosse uma fração da dor que causara. Mas agora aquela possibilidade parecia cada vez mais real, e o sentimento não era o que eu esperava. Não era alegria, era clareza. Existe uma diferença. Vingança alimentada por raiva acaba se consumindo. Responsabilidade perdura. Algumas semanas depois, André me convidou para um evento beneficente em favor de veteranos que estavam voltando à vida civil. Ele fazia parte do conselho de uma organização sem fins lucrativos local. Eu quase recusei. Eventos sociais grandes não eram mais minha praia, especialmente depois de tudo que eu passara. Mas André insistiu. Você passou um ano sobrevivendo, Helena. Talvez seja a hora de começar a viver de novo. Aquela frase me acompanhou por dias. No final, aceitei. O evento aconteceu num galpão reformado no centro. Música ao vivo, leilões silenciosos, líderes comunitários, empresários, veteranos e suas famílias. Eu esperava me sentir desconfortável. Em vez disso, me peguei aproveitando a noite. Mais importante, notei algo. As pessoas respeitavam André. Respeitavam de verdade. Não porque ele era rico. Não porque era influente. Porque ele aparecia. Porque ajudava. Porque se importava. Durante a noite, pessoas paravam para agradecê-lo. Um veterano agradeceu por ajudar a conseguir emprego. Uma viúva agradeceu por auxiliar em reparos na casa. Um jovem construtor agradeceu pela mentoria. A gratidão era autêntica, merecida. Observar aquelas interações em silêncio mudou algo dentro de mim. Por anos, eu medira sucesso pelos padrões de Diego. Dinheiro, status, aparências, admiração. André media sucesso de forma diferente. Caráter, responsabilidade, serviço, comunidade. Aquela noite, enquanto caminhávamos para o estacionamento, me peguei sorrindo. Um sorriso de verdade. O tipo que eu não sentia havia muito tempo. André percebeu. O quê? Nada. Aquele não foi um sorriso de nada. Eu ri. Talvez eu tenha esquecido como é ter uma boa noite. A expressão dele suavizou. Você merece mais noites assim. O silêncio que se seguiu pareceu diferente. Confortável, significativo. Nenhum de nós correu para preenchê-lo. Alguns meses depois, nossa amizade se tornou algo mais. Não de repente, não dramaticamente, simplesmente com honestidade. Nessa altura já confiávamos um no outro, respeitávamos um ao outro, entendíamos um ao outro. O relacionamento parecia surpreendentemente fácil. Não porque não houvesse desafios, porque não havia jogos, não havia manipulação, não havia bombas emocionais, não havia necessidade constante de gerenciar o ego de outra pessoa. Pela primeira vez em anos me senti segura, verdadeiramente segura. Quase 11 meses depois de Diego desaparecer, André me pediu em casamento. O momento em si foi simples, privado, exatamente o que eu teria querido. Estávamos sentados na varanda dos fundos depois do jantar. O ar de verão estava quente. Thor roncava alto ao nosso lado. André olhou para mim e sorriu. Você sabe que o Thor provavelmente vai exigir um papel no casamento. Eu ri. Ele já manda na casa. Justo. Depois a expressão dele ficou séria. Não nervosa, só sincera. Helena. A forma como ele disse meu nome fez meu coração acelerar imediatamente. Passei muito tempo acreditando que algumas coisas estavam permanentemente quebradas. Fiquei em silêncio, escutando. Então você voltou para a minha vida. Os olhos dele não deixaram os meus. E eu não quero passar nem mais um dia fingindo que não sei exatamente como isso me faz sortudo. Quando ele abriu a caixinha do anel, lágrimas encheram meus olhos antes que eu pudesse impedir. Não por causa do anel, por tudo que ele representava. Confiança, cura, segundas chances, um futuro que eu nunca pensei que teria. Eu disse sim sem hesitação, sem medo, sem olhar para trás. Nenhum de nós sabia na época, mas apenas algumas semanas depois Diego Vargas finalmente voltaria para casa e tudo o que ele acreditava que ainda lhe pertencia desapareceria para sempre. A mensagem chegou numa manhã de terça. Eu estava na cozinha servindo café numa caneca térmica antes do trabalho quando meu celular vibrou no balcão. No começo mal olhei.
No ano anterior, Diego enviara mensagens aleatórias suficientes para eu parar de esperar algo significativo. A maioria era egoísta, curta, distante, ocasionalmente arrogante. Assume que esta não seria diferente. Então li. Eu me diverti bastante. Agora estou pronto para ser seu marido de novo. Por um momento, simplesmente encarei a tela. Não porque estivesse magoada, não porque estivesse tentada, mas porque genuinamente não conseguia acreditar que alguém pudesse ter aquele nível de entitlement. Sem pedido de desculpas, sem responsabilidade, sem reconhecimento da bagunça que deixara para trás. Apenas um anúncio, como se ele tivesse saído para comprar pão em vez de abandonar um casamento de 12 anos. Eu realmente ri, uma risada de verdade, o tipo que escapa antes que você consiga segurar. André levantou os olhos da mesa de jantar, onde revisava planos de projeto. O que aconteceu? Entreguei meu celular. Ele leu a mensagem, ergueu uma sobrancelha, depois devolveu o telefone. Isso é impressionante. Impressionante. Eu não sabia que a arrogância cabia numa única frase. Isso me fez rir ainda mais alto. Por alguns segundos nenhum de nós falou. Então André deu de ombros. O que você vai fazer? Coloquei o telefone no bolso. Nada. E eu estava falando sério. Diego não merecia mais minha energia emocional. Eu não estava mais com raiva. Não estava de coração partido. Não estava esperando o encerramento. O oposto do amor não é ódio, é indiferença. E pela primeira vez era exatamente isso que eu sentia. Na manhã seguinte estava quieta, normal. André saiu cedo para uma reunião. Passei a manhã trabalhando de casa. Thor dormia perto da minha mesa. Nada sugeria que o dia estava prestes a se tornar memorável. Então, por volta das 11, a campainha tocou. Thor explodiu em latidos imediatamente. Olhei pela janela da frente, e lá estava ele, Diego, parado na minha varanda usando óculos escuros, com uma confiança irritante. Meu estômago se apertou. Não de medo, de incredulidade. Ele realmente tinha vindo sem aviso, sem convite, sem nem receber resposta para a mensagem. A audácia era quase impressionante. Quase. Considerei ignorá-lo. Em vez disso, liguei para André. Ele atendeu no segundo toque. Tudo bem? Diego está aqui. Uma breve pausa. Depois. Já? Aparentemente. Outra pausa. Então André disse calmamente algo que me surpreendeu. Deixa eu atender a porta. Pisquei. O quê? Estou há 10 minutos. Mantenha a porta fechada. André, confie em mim. A voz dele permaneceu firme, certa. Olhei pela janela de novo. Diego conferia o reflexo no vidro ao lado da porta, aparentemente se preparando para a grande reunião. A visão quase me fez rir. Tudo bem. 10 minutos. 10 minutos depois, André estacionou na entrada. Diego notou imediatamente. Confusão cruzou o rosto dele. Depois irritação, depois curiosidade. André caminhou até a casa com calma completa. Sem raiva, sem agressão, sem performance, só confiança tranquila. Eu observava de dentro. Diego deu um passo à frente. Que diabos é isso? André não respondeu. Simplesmente destrancou a porta da frente e abriu. Depois entrou no vão da porta. Por um breve segundo a expressão de Diego permaneceu presunçosa. Então o reconhecimento o acertou. A mudança foi instantânea. A cor sumiu do rosto dele tão rápido que foi quase assustador. O maxilar travou. Os olhos se arregalaram. E pela primeira vez desde que eu o conhecia, Diego pareceu genuinamente com medo. Não desconfortável, não surpreso, com medo. André. O nome mal saiu da boca dele. André ficou ali calmamente. Olá, Diego. Eu me posicionei atrás dele. Diego olhou de André para mim, depois de volta para André, depois além dele para dentro da casa. Os olhos dele pousaram na foto de casamento emoldurada pendurada no corredor, a que tínhamos colocado 2 semanas antes. Eu observei a realização bater nele. A foto, as alianças de casamento, o fato de André ter usado a chave para destrancar a porta da frente, tudo se conectou de uma vez. Você casou com ele? A voz dele soou forçada. Cruzei os braços. Sim. Diego encarou como se a resposta em si fosse impossível. Depois a atenção dele voltou para André. E algo mais mudou. Algo mais escuro. Porque agora ele não estava vendo só meu novo marido. Estava vendo o homem que passara anos tentando destruir. O homem que sabia a verdade. O homem que tinha todos os motivos para odiá-lo. O homem parado dentro da vida que Diego assumira que poderia reclamar.
Diego engoliu em seco. O que você está fazendo aqui? A resposta de André foi simples. Eu moro aqui. O silêncio que se seguiu pareceu quase físico, pesado, inevitável. Diego olhou além de André de novo. Dessa vez os olhos pousaram em várias caixas de arquivos empilhadas perto do escritório de casa. Os rótulos eram visíveis. Registros financeiros, documentos da sociedade, correspondência arquivada. Observei o reconhecimento cruzar o rosto dele. E de repente entendi exatamente por que ele ficara pálido. Porque ele sabia. Sabia o que aquelas caixas continham. Anos antes ele escondera cuidadosamente evidências. Manipulou narrativas. Controlou informações. Agora aqueles registros estavam abertamente dentro da casa do único homem capaz de expor tudo. Diego tentou recuperar a confiança. Acho que devemos conversar em particular. Não, eu disse. Os olhos dele se voltaram para mim. Helena, não. A palavra veio mais fácil do que eu esperava. Mais forte, mais limpa. Não precisamos de uma conversa em particular. A expressão dele endureceu. Depois de tudo que passamos. Eu ri, não com gentileza, não com crueldade. Honestamente, tudo que passamos, ele pareceu ofendido. Realmente ofendido. Como se fosse de alguma forma a vítima. Você desapareceu por um ano. Eu precisava de tempo. Você abandonou seu casamento. Eu estava confusa. Você parou de ajudar com as contas. Eu planejava consertar isso. Você me traiu. Diego não respondeu porque não havia resposta. A verdade estava entre nós, nua e inegável. Por vários segundos ninguém falou. Então André deu um passo à frente calmamente, não de forma agressiva, apenas o suficiente para lembrar Diego que ele não controlava mais a conversa. Diego enrijeceu imediatamente. Velhos instintos, velhos medos, velhas memórias. A dinâmica de poder tinha mudado e ele sabia. O que você quer? Diego finalmente perguntou. André olhou para ele calmamente. A mesma coisa que eu sempre quis. Diego franziu a testa. A voz de André permaneceu firme. A verdade. Algo tremulou no rosto de Diego. Uma rachadura, pequena mas visível. Por anos ele construíra a vida assumindo que a verdade podia ser enterrada, gerenciada, superada. Agora ele estava na minha varanda olhando para duas pessoas que sabiam exatamente o que ele fizera. E pela primeira vez não havia mais onde se esconder. Por um longo momento ninguém se mexeu. A brisa de verão balançava as árvores ao longo da calçada. Thor latiu uma vez de algum lugar dentro da casa e um cortador de grama zumbia ao longe no quintal de um vizinho. Sons comuns, vida comum. Mas Diego ficou congelado naquela varanda, como se o chão sob ele tivesse subitamente ficado instável. Talvez de certa forma tivesse. Por anos ele sobrevivera controlando a narrativa. Ele decidia o que as pessoas sabiam, decidia o que as pessoas acreditavam, decidia quem era o herói e quem era o vilão. Agora aquele controle tinha ido embora e ele não sabia o que fazer sem ele. Eventualmente Diego pigarreou. Isso é ridículo. Nem André nem eu respondemos. Diego forçou uma risada. O som era oco. Vocês dois realmente acham que descobriram tudo? André permaneceu calmo. Sabemos o suficiente. O maxilar de Diego travou. Não, vocês não sabem. Por um segundo quase reconheci a versão antiga dele. O homem que conseguia falar para sair de quase qualquer coisa. O homem que sempre acreditava ser a pessoa mais inteligente da sala. O homem que achava que confiança podia substituir integridade. Então notei algo diferente. Medo. Medo real. Não porque perdera a mim. Não porque André e eu tínhamos nos casado. Porque ele entendia o que viria em seguida. As evidências. Os registros. As perguntas. As consequências. As coisas que ele passara anos evitando. Diego olhou diretamente para mim. Helena, seja lá o que você acha que aconteceu, tem outro lado nisso. Eu sorri triste. Sempre tem. A expressão dele se iluminou ligeiramente. Por um breve momento ele achou que tinha encontrado uma brecha. Então continuei. O problema é que passei anos ouvindo só o seu lado. O rosto dele caiu. Você não entende a pressão que eu estava. Não, respondi baixinho. Entendo perfeitamente agora. O silêncio se estendeu. Finalmente Diego olhou para André. O que exatamente você planeja fazer? André cruzou os braços. Nada ilegal. Diego não sorriu, nem André, porque ambos entendiam o que aquela resposta significava.
A verdade não precisava de vingança. A verdade só precisava de luz do dia. Diego foi embora 10 minutos depois. Não dramaticamente, não com raiva, simplesmente ficou sem argumentos. Pela primeira vez na vida adulta dele, talvez, o charme não funcionou. A manipulação não funcionou. As desculpas não funcionaram. Enquanto ele caminhava de volta para o carro, pareceu menor de alguma forma. Não fisicamente, emocionalmente. Como alguém finalmente percebendo que não era tão intocável quanto imaginara. Eu o observei dirigir para longe. Depois fechei a porta da frente. E aquele capítulo da minha vida terminou. Ou pelo menos, a parte emocional terminou. A parte legal estava apenas começando. Nos meses seguintes, advogados se envolveram. Documentos foram revisados. Registros analisados. Históricos financeiros reconstruídos. O processo andou devagar, que é como a vida real geralmente funciona. Justiça não é um discurso dramático no tribunal em 2 horas. São papéis, depoimentos, prazos, paciência e persistência. Vários dos registros antigos revelaram transações que Diego passara anos negando. Nada aconteceu da noite para o dia. Nenhuma algema apareceu. Nenhuma câmera de televisão surgiu. Mas os fatos se tornaram cada vez mais difíceis de contestar. Eventualmente, Diego concordou com um acordo civil substancial em vez de continuar lutando. A reputação dele sofreu. As finanças dele sofreram. Várias oportunidades profissionais desapareceram. Não porque alguém o destruiu, mas porque as próprias decisões dele finalmente o alcançaram. Essa é uma distinção importante. As pessoas muitas vezes imaginam vingança como machucar alguém ativamente. O que aconteceu com Diego foi diferente. As consequências já estavam ligadas às ações dele. Elas simplesmente chegaram tarde. Uma tarde, quase 8 meses depois de Diego aparecer na nossa porta, recebi uma ligação dele. Quase não atendi. Quase, mas algo me disse que devia. Quando atendi, houve uma longa pausa. Depois Diego falou. A voz dele soava mais velha, cansada. Helena, Diego. Outra pausa. Eu te devo um pedido de desculpas. Me recostei na cadeira. Parte de mim queria rir. Parte de mim queria desligar. Em vez disso, escutei. Pela primeira vez em anos, ele não estava vendendo nada. Não estava manipulando. Não estava performando. Pelo menos não que eu conseguisse perceber. Eu te tratei terrivelmente. Eu não disse nada. Fiquei culpando todo mundo. Ainda nada. Culpei André. Uma pausa. Culpei as circunstâncias. Outra pausa. Culpei você. A voz dele falhou ligeiramente. Depois disse algo que eu nunca esperava ouvir. A verdade é que a maior parte do que aconteceu foi culpa minha. Fechei os olhos. Não porque o pedido de desculpas consertasse algo. Não consertou. Alguns danos nunca desaparecem completamente. Confiança, uma vez quebrada, raramente volta na mesma forma. Mas responsabilidade importa. Mesmo quando chega tarde. Especialmente quando chega tarde. Quando a ligação terminou, fiquei sentada em silêncio por vários minutos. Depois saí. André estava consertando uma parte da cerca perto do quintal dos fundos. A mesma cerca que Thor testava rotineiramente na campanha contínua contra os esquilos locais. Eu sorri. André levantou os olhos. Você está bem? Sim. Ele largou as ferramentas. O que aconteceu? Pensei na conversa, sobre Diego, sobre o passado, sobre tudo que sobrevivemos. Depois sorri. Nada importante. Porque essa era a verdade. Por anos Diego fora o centro do meu universo emocional. Minha felicidade dependia dele. Meu coração partido dependia dele. Meu valor próprio dependia dele. Agora ele era simplesmente parte da minha história. Nada mais. Nada menos. André se aproximou e beijou minha testa. Um gesto simples. Comum, confortável, real. E de alguma forma aquilo parecia mais valioso do que todas as grandes promessas que Diego já fizera. Aquela noite sentamos juntos na varanda dos fundos. O céu de Curitiba se estendia infinitamente acima. Thor dormia perto. O bairro estava quieto, pacífico, o tipo de paz que eu um dia achei que pertencia a outras pessoas. Não a mim. Olhei ao redor e percebi algo. Diego tirara anos da minha vida. Tirara confiança, segurança, confiança em mim mesma. Deixara cicatrizes. Mas não tirara tudo. Não tirara meu futuro. E certamente não tirara minha capacidade de reconstruir. Essa é a lição que espero que as pessoas lembrem.
Nem todo ato de vingança exige crueldade. Nem toda vitória exige destruição. Às vezes o desfecho mais satisfatório é ver a verdade emergir enquanto você quietamente constrói uma vida melhor. Diego perdeu por causa das escolhas que fez. André ganhou porque se recusou a se tornar amargo. E eu encontrei felicidade porque finalmente parei de medir meu valor pelo tratamento de outra pessoa. No final, a vida nem sempre nos dá justiça perfeita. Mas caráter importa, integridade importa, verdade importa. E mais cedo ou mais tarde, as histórias que as pessoas contam sobre si mesmas colidem com a realidade que criaram. Quando isso acontece, nenhuma quantidade de charme pode salvá-las. Se esta história ressoou com você, tire um momento para pensar nas pessoas da sua vida que te mostraram honestidade quando seria mais fácil mentir, lealdade quando seria mais fácil ir embora e gentileza quando tinham todos os motivos para não fazer. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários. E se você gosta de histórias significativas sobre resiliência, justiça e segundas chances, considere se inscrever para não perder a próxima.